1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Semana passada nós começamos a falar sobre este versículo, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Amém? Podem sentar, irmãos. Vamos estar atentos agora à palavra de Deus, bem atentos. Não deixe que absolutamente nada roube a sua atenção. Deixe-me também localizar os irmãos sobre onde nós paramos. Semana passada eu fiz aqui uma introdução, inclusive mostrando para os irmãos que as perguntas que muitas vezes os ímpios fazem para nós são perguntas irrelevantes. Nós não temos necessariamente a obrigação de responder a certos tipos de perguntas que são feitas para nós. E eu dei um exemplo semana passada, como algumas pessoas me perguntam: como que você sabe que sua religião é a certa? Como você sabe que a sua religião é que tem a verdade? Tem mais de 3 mil religiões no mundo, por que você acha que é a sua que está certa? Então, eu provei para os irmãos na semana passada que não dá para discutir esse assunto, porque as definições das palavras para você e para o ímpio são definições diferentes. Quando você está conversando com uma pessoa que acha que o vermelho é verde, não tem como vocês entrar num acordo. Então, é necessário que, primeiro de tudo, as definições, os conceitos sejam estabelecidos para que se haja um diálogo. Então eu disse que eu não, ainda mais com um ímpio incrédulo mesmo, daquele que não quer crer e não quer aprender. Porque na realidade, muitos deles são pessoas de duro pescoço, né? A Bíblia fala dura cerviz. São pessoas que não querem mesmo, eles querem apenas questionar, mas quando seus questionamentos são respondidos, eles continuam incrédulos, né? É isso que Jesus disse, que é dar o que é santo aos cães e lançar pérolas aos porcos. Esta frase veio de Jesus, é um ditado muito conhecido no mundo inteiro, lançar pérola aos porcos, foi Jesus que falou, e Jesus estava falando disso. Jesus estava falando de pessoas que são empedernidas, pessoas que são como pedras, e essas pessoas, elas questionam, porque muitas vezes elas questionaram e não tiveram respostas de crentes, e então elas se sentiram vitoriosas, e continuam questionando, até que um dia encontra alguém que responde, mas quando se responde, essa pessoa, ela vai continuar incrédula, porque ela é dura, ela é dura, não porque ela seja mais forte do que Deus, mas porque Deus não quer quebrar, entende? Porque para Deus não existe resistência nenhuma, de nenhuma criatura de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9 que Deus endurece a quem quer. Deus endurece a quem Ele quer. E Deus também, Ele salva quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Então, muitas vezes eu dou um pouco do meu tempo para falar sobre essas coisas. Mas primeiro eu peço a definição. O que é que você entende por religião? Primeira pergunta. O que é que você entende por certo? O que é que você entende por verdade? Depois que a pessoa me responde essas 3 coisas, então eu vou mostrar para ela primeiro que não está de acordo com as definições que eu aprendi da Bíblia. Religião para ela é uma coisa, para a Bíblia é outra. O que é certo para ela é uma coisa, para a Bíblia é outra. E o que é verdade para ela é uma coisa, para a Bíblia é outra. Então está vendo o que não dá para conversar? Se essa pessoa for humilde e disser: eu aceito então os conceitos da Bíblia, as definições que a Bíblia dá sobre isto, aí nós vamos conversar. Aí eu vou explicar para ela por que minha religião, minha não, né? Por que a religião que nós seguimos, que é Cristo Jesus, é o único certo das mais de 3 mil do mundo. Somente esta é a correta. Só Cristo é a única religião correta do mundo. Isso foi só um exemplo que eu dei para os irmãos semana passada, e mostrei para os irmãos que os ímpios
não têm esperança. Se alguém morre, eles não têm uma palavra de consolo. Até usei o exemplo do Leandro Carnal, filósofo brasileiro, que diz que, de acordo com a filosofia materialista dele, se uma pessoa morre, se ele fosse falar de acordo com a visão filosófica dele, ele ia dizer para a pessoa assim: para que você está chorando? Teu parente virou estrume, e é o que tu vai virar também. Que palavra de consolo existe para as filosofias atuais? Nenhuma. Ou por meio delas. Que palavra de consolo você pode receber por meio da filosofia secular? Nenhuma. Agora, a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo dizendo, volte aí, olha o verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, dormir é um eufemismo, uma figura de linguagem para falar dos que morreram. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou sem conhecimento acerca das pessoas que morrem. Por quê? Para que vocês não sejam tristes, não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Quem são esses demais? São os ímpios, são os incrédulos. Eles não têm esperança, e a morte traz um abalo emocional para todo mundo, é óbvio, é claro que traz. Porém, o crente olha para a Escritura e ele tem esperança. Mas ele, olha o parêntese aqui. Ele tem esperança quando ele é conhecedor da Escritura. Se ele for ignorante, igual Paulo está dizendo aqui, não quero que sejais ignorantes para que não fiquem como os outros. Se você é crente, mas não conhece teologia, se você é crente, mas não conhece a Bíblia, se você é crente, mas não conhece a doutrina das últimas coisas, sobre os mortos, sobre a ressurreição, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, e essas coisas, sobre o milênio, sobre o futuro, sobre novos céus e nova terra, então você vai ser igual um ímpio. Você é um crente, mas você vai ser igual um ímpio, triste e desconsolado, sem esperança. É por isso que você não pode condenar a teologia. Você não pode condenar a teologia. É por meio da teologia que Deus mostra para os homens, para os crentes, o que é que vai acontecer em relação às grandes perguntas da vida. Então eu falei do ateu. Semana passada eu falei do ateu, do incrédulo, falei dos filósofos ateus, materialistas. Citei Leandro Carnal aqui, né, como base por causa disso, que ele falou essas coisas e falou outras também, né? Que Paulo caiu do cavalo, bateu a cabeça, enfim. Mas, como eu disse para os irmãos, não vou gastar meu tempo desfazendo o que Leandro Carnal falou. Mas mostrei semana passada, quem quiser assistir, está lá no YouTube. Assiste os argumentos que ele deu e as respostas que eu dei, provando que a filosofia atual é idiota, é tola. A filosofia materialista é idiota. Mas hoje eu não quero falar mais dos ateus, senão eles vão achar que eu estou morrendo de amores por eles. Hoje eu vou falar de outros ímpios. Os ímpios que têm senso religioso. Porque quando você sai nas ruas para evangelizar, e há muita gente que não é crente, essas pessoas dizem para você: eu creio em Deus, mas ela é ímpia. Ela é ímpia, mas ela fala que crê em Deus. E eu já vi crente voltar para mim e dizer assim: ah, pastor, eu fui evangelizar, a pessoa não é crente, mas ele diz que crê em Deus. Então não é crente. Crer em Deus é diferente de ser crente. Crer em Deus é uma credulidade, é uma aceitação de uma realidade incontestável, inegável. Agora, ser crente é você confiar neste Deus a ponto de viver uma vida de relacionamento com Ele. É isso que a Bíblia diz que é ser crente. Tem gente que fala assim: ser crente até o diabo é. Não, irmãos, o diabo não é crente, ele não tem relacionamento com Deus, ele não tem relação íntima com Deus. O diabo é um cachorro de Deus. O diabo não faz nada que Deus não ordene. E tem coisa que Deus ordena e o diabo não queria fazer, e ele é obrigado a fazer porque Deus quer que ele faça. As pessoas ficam aí falando de livre-arbítrio. Ah, o livre-arbítrio do diabo, o livre-arbítrio de não sei quem, o livre-arbítrio do homem. Eu pensava que o homem tinha, mas nunca vi. Nunca percebi o livre-arbítrio em absolutamente nada. O que eu percebo, e agora, com mais conhecimento da Escritura que o Senhor me tem dado, eu percebo um Deus soberano que governa tudo
desde o passado até o futuro final, porque o que é o passado na história? O que é a história, na verdade? A história é um parênteses que Deus abriu na eternidade. Isso que é a história. Porque na eternidade, antes de Deus criar qualquer coisa, inclusive o tempo, porque a história não é isso, o tempo. História não é o passado, presente e o futuro, isso é história. Mas antes de existir isso, tempo, passado, presente e futuro, Deus, na eternidade que Ele já vivia, Ele já existia sem ter criado absolutamente nada. Nem o tempo Ele tinha criado, e Ele já existia como Pai, Filho e Espírito Santo. E aí? Isso não é história. Então Deus decidiu começar a história criando. Quando Deus começou a criar, Ele abriu um parêntese na eternidade. Então o que é história? História é um parêntese aberto na eternidade. Deus abriu um parêntese na eternidade criando. Criando o que primeiro? O tempo. Começou a contar. Antes não contava. E Deus criou também o quê? O tempo é composto de quê? O tempo é composto de passado, presente e futuro. Deus criou isso. Deus criou o passado, o presente e o futuro. Deus abriu lá, na eternidade, um parêntese, e para nós hoje, esse parêntese que Ele abriu lá é um passado. Agora o parêntese que Deus já fechou lá é o futuro para nós. Para Ele não, para Ele tudo continua a mesma coisa. Deus está fora do tempo e olha para o tempo como uma coisa comum, como eu olho para esse copo aqui. Estou fora dele. É por isso que você não pode mudar nada do Apocalipse. Você pode mudar alguma coisa do Apocalipse? Você consegue mudar? Se o homem tem livre-arbítrio, por que o anticristo que virá, por que ele não vai se converter? Por que ele não diz assim, eu me arrependo de ser o anticristo e agora eu quero aceitar Jesus? Por quê? Ele pode fazer isso? A Bíblia diz que ele será o homem da iniquidade e acabou. Deus decretou que ele vai ser e acabou. É isso que ele vai querer ser, porque foi Deus que decretou. O anticristo não vai se converter. Está vendo como você não pode mudar absolutamente nada? Nada. Mas nós já falamos sobre isso também. O que eu quero mostrar aqui é que são ímpios que têm senso religioso. Eles acreditam em Deus, mas isso não é ser crente. Já mostrei isso para os irmãos. Ser crente é ter um relacionamento com Deus. Agora eu te pergunto, você me fala assim, mas eu tenho um relacionamento com Deus, eu oro todos os dias, eu isso, eu aquilo, outro. Você pode, eu faço as boas obras, eu faço isso. Você pode falar isso daí, mas eu te pergunto uma coisa: Deus é o quê? Deus é o quê? Em termos do seu domínio, do domínio de Deus, Ele é o quê? Ele é Senhor. E você teria que ser o quê? Para ter um relacionamento com Deus como Senhor, você teria que ser o quê? Não ouvi, irmãos. Escravo. Servo é muito bonitinho, porque aqui na igreja um diácono, um servo, sou servo de Deus. Não, se ele é Senhor, você é escravo. Aliás, existe 2 palavras gregas ou 3 palavras gregas para servo ou escravo na Bíblia. Uma é diáconos e a outra é doulos. Quando o apóstolo Paulo vai falar de ministério cristão, ele fala diácono. Mas quando ele vai dizer que ele é um servo de Cristo, ele fala doulos. Eu sou um escravo de Cristo. Essa palavra se repete no Novo Testamento muito mais do que a palavra diácono. Porque o verdadeiro relacionamento que você deve ter com Cristo como Senhor que Ele é que você seja escravo. Agora, se você manda na sua vida, então você não tem um relacionamento com Ele. Não pode ter 2 senhores. Ele falou isso. Não pode haver 2 senhores. Ou você é Senhor de sua vida, ou Ele é. É claro que você acha que é, né? Quando você não deixa Ele ser Senhor, você acha que você é Senhor. Na verdade, Ele continua Senhor, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Mas muitas vezes você, não, eu que escolho, eu que decido, eu que faço as coisas que eu quero e pronto. Então você não tem um relacionamento com o Senhor. Porque relacionamento justo de alguém com alguém que é Senhor é que esse alguém seja escravo. E escravo não tem vontade própria. Ele faz o que o Senhor manda. Se você continua fazendo o que você quer, então você não crê em Deus. Você pode acreditar em Deus, mas você não crê, porque você não tem um relacionamento com Ele. Agora vamos mudar a figura, mudar não, né? Vamos usar outra figura de Deus. Jesus falou que Deus é o que também? Numa relação de dentro de casa, Deus é o quê? Numa relação de casa, Deus é Pai. Numa relação de dentro de casa, se você
tem um relacionamento com Deus, como pai você tinha que ser o quê? Filho. E o filho manda no pai, mas o filho obedece o pai. Você obedece a Deus? Se não, então você também não crê em Deus. E por aí vai. Todo tipo de figura que Deus usa na Escritura para poder se revelar aos homens, se você não tem um relacionamento adequado com essa figura que Deus usa, você não crê em Deus. Você só acredita na incontestável existência dele. Mas isso não salva você, porque o diabo também acredita e nem por isso ele vai ser salvo. Mas eu estou falando muito sobre isso e nem saí do lugar. O que eu quero dizer hoje é sobre ímpios religiosos. Existem ímpios ateus, mas também existem ímpios religiosos. Eles inventam para si religiões humanistas, universalistas. O que é uma religião universalista? Humanista você já sabe, né? Que coloca o homem, o ser humano, como evidência, e não Deus. Está cheio de religião assim. O que é uma religião universalista? É aquela que prega que todo mundo vai ser salvo, que Deus não vai condenar ninguém. Esses dias eu estava vendo um debate, uma confusão, todo mundo querendo defender Deus. E todo mundo falando, Deus não vai fazer isso, Ele é amor. Deus não vai condenar ninguém, Deus é misericórdia. As pessoas só se lembrando dos atributos de bondade de Deus, mas se esquecendo dos atributos de justiça, de juízo, de santidade. Como se Deus fosse dividido. Deus não pode ser dividido. Deus é um ser singular, único, indivisível. Então o universalista acha que todo mundo vai ser salvo. Aniquilacionista, ele acha que quando morrer vai acabar, vai deixar de existir. Purgatorianas, você já sabe qual religião que é essa, né? Que fala de que vai ter uma segunda chance no purgatório. Animistas, religiões animistas, que são as religiões tribais, onde as pessoas creem que as forças do espírito da floresta, dos céus, dos astros, exercem efeito sobre suas vidas. O diabo então se aproveita para oferecer outras religiões como reencarnacionistas. Não é só o espiritismo que acredita em reencarnação. Existem muitas religiões que acreditam em reencarnação. O espiritismo francês de Allan Kardec só copiou. A doutrina budista, Nirvana, por exemplo, ela já cria na reencarnação, muito antes de Cristo. Ela já cria nisso. Allan Kardec só copiou. E assim por diante, porque não vamos catalogar aqui todos os tipos de religião, mas eu quero dizer para os irmãos que o que se vê não são somente incrédulos em sua negação da esperança. Eu já expliquei o que é esperança. Esperança é a fé futura, é que você crê naquilo que Deus prometeu que vai acontecer no futuro. As pessoas me perguntam, como que você pode crer na Bíblia? Coisas que ainda não aconteceram, você tem certeza que elas vão acontecer. E eu digo para a pessoa, porque as coisas que já aconteceram, houve uma época que elas ainda não haviam acontecido, e elas vieram a acontecer. Então nós estamos numa época em que aquelas futuras ainda também não aconteceram, mas como Deus ainda não falhou em nenhuma de suas promessas, Ele não é digno que você duvide dele. Digno que eu duvide dele é Leandro Carnal, que falou que Paulo caiu do cavalo e bateu a cabeça. Aí eu pergunto, onde ele leu isso? Primeiro porque na Bíblia não diz que Paulo estava a cavalo. Onde ele descobriu um cavalo para Paulo? E se ele já mentiu nessa declaração, como ele pode me fazer acreditar nas demais declarações que ele fizer? Como eu posso acreditar em alguém que mentiu para mim no primeiro argumento? Se você mentiu para mim no primeiro argumento, como é que você vai me convencer a acreditar no resto? Deus não mentiu até agora. Então, Ele é digno de confiança de que tudo que ainda não aconteceu vai acontecer. Hebreus 6,18 fala que é impossível que Deus minta, porque mentir não está no caráter santo de Deus. Então, quando você nega a esperança, você também corre outro risco. Os ateus negam a esperança. Os ímpios religiosos criam uma falsa esperança, e é disso que eu quero falar hoje. Infelizmente, no meio evangélico já existem falsas promessas, falsas esperanças, dizendo o seguinte, que toda religião possui uma esperança de vida eterna, sem necessariamente ter Jesus como sua autoridade. Recentemente ouvi
um pastor falando que o que tem dizer que o budismo salva? Por que só Jesus? Um pastor, gente. Eu não estou falando de um budista. É lógico que um budista ia defender o lado dele. Um budista diria, por que só Jesus salva? Por que não a nossa crença, conforme os ensinos de Siddhartha Gautama, Buda? Por que não? Lógico, você é budista, você vai defender. Agora eu vi um pastor dizendo que não é só Jesus que salva. Qualquer religião tem o seu caminho para a salvação, independente de qual seja. Essas pessoas são enganadas pelas mentiras de suas religiões. E elas podem até dizer que não ficam tristes com a morte de ninguém. Como uma vez eu contei para os irmãos, estava ali no velório, ali no... Qual é o nome daquele negócio que fica ali? Capela. Estava na capela ali, velando uma pessoa que havia falecido, que eu não conhecia, mas conhecia um parente dessa pessoa, e estava ali, prestando a minha presença. E aí chegou um grupo de pessoas, começaram a conversar comigo ali, a respeito de, mas ele era um homem bom. Aí eu falei, não tem ninguém bom. Jesus disse que só tem um bom que é Deus. Tudo não presta, só Deus é bom. Mas você conhecia ele? Eu falei, não. Então como é que você sabe que ele não era bom? Porque a Bíblia diz que todo homem é mau. Eu não preciso conhecer ninguém. O que a Bíblia disser é isso que eu acredito. A Bíblia diz que todo homem é mau. Desde a sua infância, desde o seu nascimento, todo homem é mau. Não tem ninguém bom aos olhos de Deus. Jesus falou para o jovem rico, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Todo mundo é mau. Então não tem ninguém bom. Aí eles ficaram sem graça, e eu falei, eu acho que eu estou estragando o velório do povo. Mas eu vou ficar quieto. Aí eles começaram a conversar e falaram sobre... Um deles falou assim, a alma dele está vagueando aqui. A alma dele está, como diz assim, desencarnada por aqui, e eu tenho uma boa aura da presença da alma dele. Eu falei, como é que você sabe que a alma dele... Aí eu não aguentei, né, irmãos? Eu tenho que perguntar, como é que você sabe que a alma dele está aqui? Porque eu sou kardecista. Eu falei, mas eu quero saber como é que você sabe que Allan Kardec está certo. Mas é a minha religião. Eu falei, como é que você sabe que sua religião está certa? Não, porque Allan Kardec disse que... Eu falei, você sabia, eu vou te falar uma coisa, você sabia que Allan Kardec disse, ele mesmo disse, que nem todas as almas, nem todos os espíritos são confiáveis? Existem espíritos enganadores, maus, que também descem no centro espírita. Você sabia disso? Ele falou, mas existem os bons também. Eu falei, como é que você vai saber qual que é o bom e qual que é o mal? Mas o bom, ele é tranquilo, e se for um mal fingindo que é tranquilo, como é que você vai saber que ele é bom ou mal? O cara começou a desesperar do espiritismo dele. Não tem base nenhuma para nenhuma religião do mundo. Nenhuma. Todas são falsas. Eu respeito todos os religiosos, mas não respeito nenhuma religião. Só Cristo. Como eu disse para os irmãos, religião é uma palavra que vem do latim, que significa religação. A religação quer dizer ligar de novo. Ou seja, desligou, alguma coisa desligou. E segundo a Bíblia, o que desligou foi a comunhão do homem com Deus lá no Éden, quando o jardim do Éden, Adão pecou. Ali desligou a comunhão do homem com Deus e precisa ser religada. Mas o homem, diz a Bíblia, não pode religar. Esta religação, esta religião, no latim, deve vir do alto para baixo. Toda tentativa de religação que o homem fez de baixo para o alto, a cordinha que estava cortada, ele jogava, ela caía. Aí quando caía, surgia uma religião. Ele jogava de novo, caía no chão, surgia outra religião. Por assim foi surgindo várias religiões, igual está aí. Mas o dia, presta atenção, o dia que Deus abriu os céus e desceu a corda dele, tá? Chamada Jesus Cristo, ele veio a esta terra, e ele então pegou a corda do homem, que havia sido quebrada pelo pecado, uniu a corda de Deus, na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós, e ele fez a ligação do homem com Deus. Só Jesus, e acabou.
Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele não estava brincando. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, e acabou. Não existe religião que leve você a Deus como Pai. Então essas pessoas, elas ficam assim. Quando elas não têm esperança, elas têm uma falsa esperança. O que adianta? Uma falsa esperança e uma inexistência de esperança é a mesma coisa. Essas pessoas são enganadas pelas mentiras de suas religiões. Elas falam, não fico triste quando alguém morre, não, porque ela vai, por exemplo, no exemplo que eu dei, ela vai reencarnar, ela vai seguir um karma, ela vai ter mais uma chance, não sei aonde, algumas religiões no purgatório, ou no fim todo mundo vai ser salvo, os universalistas. Cada um tem lá a sua ideia ou a sua opinião. Eu não me importo com a sua opinião, e eu não me importo com a minha também. Minha opinião e a sua é irrelevante para Deus. Para Deus o que importa é o que Ele falou na palavra dEle. O que eu penso, o que eu acho, o que eu pensei, eu deixei de pensar e de achar, para Deus não importa. Para Deus não importa. Estava conversando ontem com o nosso vizinho aqui, né, ali na porta da igreja, depois do culto, e ele falando, não, eu estou passando problema e tudo mais, mas eu não acredito mais nisso daí. Não acredito mais nessa religião, na Bíblia, nem nada. Mas por quê? Porque meu sobrinho está com câncer, e que Deus é esse que não cura ele? Eu falei, quanta gente morreu de câncer, e você ficou deprimido assim por causa delas? Eu falei, quantas pessoas morreram de câncer no mundo, você ficou bebendo porque elas morreram de câncer? Você ficou acusando Deus porque outras pessoas morreram de câncer? Não, mas agora você quer acusar Deus porque é seu sobrinho. Isso te torna o quê? Um egoísta. Você é um egoísta, porque você quer que Deus trabalhe a seu favor dentro da sua família. E com as outras famílias você não está nem aí. Irmão, não presta para evangelizar, não. Não presto. Já falei isso. Falei, você não está nem aí para as outras famílias. Já morreu quantas pessoas de câncer, cara? Agora, porque é seu sobrinho, Deus seria obrigado a se curvar para a sua família e salvar seu sobrinho. Que Deus fraco é esse, cara? Você é um egoísta. Falei para ele. Falei, se você não se arrepender agora desse egoísmo seu, você vai perecer no inferno. Você vai perecer em chamas. Arrependa-se. Deus não vive em função do seu sobrinho. Antes de seu sobrinho existir, Deus já existia. Seu sobrinho nasceu ontem, vai morrer amanhã, você também. Eu também. Para mim, para Deus, o que eu penso que você pensa não interessa. Interessa o que a Bíblia diz. Convidei ele para vir na igreja. Irmãos, talvez a gente possa concordar com alguma pessoa. Você pode não ficar triste, mas isso não exclui o fato de que você está enganado. Não, fulano vai reencarnar, não vou ficar triste não. Beleza, você pode não ficar triste, mas você continua enganado. Você é um feliz enganado, entendeu? Você pode ficar feliz, por exemplo, alguém ligando para você e dizendo assim, você ganhou uma fortuna, mas se essa promessa foi enganosa, você teve uma falsa esperança. Ela pode ter retirado sua tristeza. Naquele momento você tinha muita dívida, né? Aí você recebeu a ligação e falou assim, nossa, Deus é maravilhoso. Aí põe Deus no meio. Não é isso? Deus é fiel. Gente, Deus é fiel desde que Ele existe. Não é porque Ele fez uma coisa para você que Ele é fiel, não. Deus é fiel desde que Ele existe. A fidelidade de Deus tem a ver com Ele, não é com você. Por isso que eu condeno, Fran, aquelas músicas que cantam aqui, fiel a mim, fiel a você. Deus é fiel a Ele, não seja você também fiel a Ele não, para você ver. Deus é fiel à palavra dEle, é o que Ele disse, Deus é fiel à Trindade. Tudo que Deus faz por nós não tem muito a ver com a sua fidelidade, tem a ver com a sua fidelidade, mas em primeiro lugar tem a ver com a misericórdia, porque Ele quis fazer por você. Agora tem a ver com a fidelidade, porque quando Ele promete, Ele vai lá e cumpre. Deus não é Deus de duas palavras, não. Aí tem a ver com a fidelidade dEle. Agora, se Ele não prometeu nada para você, o que você está esperando? Tem gente doente que fala assim, eu creio, porque eu creio na cura de Deus, eu creio que Deus vai me curar. Deus falou para você que Ele vai curar?
Agora, você crê que Deus é poderoso? Amém, nós cremos. E nós esperamos no poder de Deus? Amém, nós esperamos. Nós pedimos isso a Deus? Amém, nós pedimos. Então aguarde. Quando Deus faz, Ele faz com alegria. E quando Ele não faz com alegria também. Então você recebe uma ligação, olha, você ganhou uma fortuna, aí você ficou alegre. A tristeza sumiu, mas aumentou o quê? Sua expectativa. Sua tristeza foi substituída por ansiedade. No fim das contas, você não recebe fortuna nenhuma, vive ansioso e morre sem esperança. Como eu falei sobre os espíritas, vou citar mais uma vez com outro problema que eles têm. Quando morre alguém, parente seu, um espírita já chega para você e fala assim: quer participar de uma sessão onde você pode falar com seu parente falecido? Tem gente que fica com medo, né? Deus me livre, né? Aí, não, devagar, calma, não é como você pensa. Tá, tudo bem. Mas vamos falar do exemplo de grande maioria de pessoas que aceita. Eles falam o seguinte, vamos lá, chegam naquela sessão, todos dão a mão, o médium se abre para receber aquele espírito, que supostamente é o espírito do seu parente que morreu, e quando ele recebe um espírito maligno, chamado demônio, do engano, entendeu? Que aqui eu não vou ficar, o nome é esse, demônio, espírito do engano, é esse aí. Quando ele entra na pessoa, tão enganador ele é, que ele fica suave, manso, ele fica manso e suave, e ele começa a falar pela boca do médium, com a voz do seu parente que faleceu, porque o demônio sabe imitar. No dia que você nasceu no hospital, aquele demônio estava te olhando lá, saindo da barriga de sua mãe. Você foi para casa, ele foi atrás. Ficou olhando você mamar, crescer, chorar, berrar. Ele está nem aí. Você cresceu, ele estava lá te olhando. Você viveu uma vida de... Você viveu 189 anos. Ele estava lá te olhando. Ele não morre. O dia que você morreu, ele vai lá no centro espírita. E aí a pessoa chama. Quando ele entra na pessoa, ele sabe tudo da sua vida, tudo, sua voz, sua letra, do que você gostava que ninguém sabia, só você sabia. Ele fala, ele escreve, psicografa através do médium e faz aquele monte de coisa, engana você, e você fala: ai, é verdade, meu parente. Aí pergunta: e ele está bem? Eu sou um espírito de luz, não é? Aí você vem para casa todo satisfeito. Só não vem para mim me perguntar nada, tá? Tem gente que fala: olha, meu parente está bem. Sabe o que é isso? Falsa esperança. Uma pessoa chegou a dizer para mim, quando esteve confrontada por esta situação, ela disse para mim assim: pastor, o que você tem para dizer para me consolar? Eu peguei a Bíblia. Eu falei: está aqui, ó, verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Essa que começa no verso 13. Primeiro, não seja ignorante. Primeiro, não seja ignorante. Com respeito às pessoas que morreram. Aí eu fui falando para a pessoa tudo que eu vou pregar aqui. Estou começando no verso 13. Aí quando cheguei no final, sobre o arrebatamento, que vamos estar com o Senhor para sempre, aí a pessoa disse assim: mas essas coisas não me consolam. Eu falei: mas eu não tenho outra coisa para te consolar, eu tenho a Bíblia. Tem a Bíblia. Ah, mas o espírita me consola agora, porque agora o espírito familiar aparece lá e não sei o que e já fala comigo. Eu falei: mas isso é uma mentira. Se você quiser acreditar na mentira, consolar-se com a mentira, fica à vontade. Mas se você quiser ficar na expectativa da verdade, é melhor a expectativa da verdade do que a credulidade na mentira. Eu não tenho outra palavra para te consolar, eu tenho essa aqui. Essa aqui. Se Jesus, porque Paulo diz no 15 assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Se Jesus, que é o Senhor, deu uma palavra para Paulo, para que nós consolemos uns aos outros, como ele diz no 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Se o Senhor deu uma palavra para Paulo, para que nós possamos nos consolar mutuamente acerca da morte, quem é que pode ter outra palavra superior à do Senhor para consolar você? A não ser que ela seja mentira. Mas somente a palavra do Senhor pode consolar você quando você perde um ente querido. Só.
E se você não se satisfaz com a consolação da palavra de Deus, você vai ter que se satisfazer com as mentiras de Satanás. Espíritos enganadores que se portam de maneira educada. E aí acontece o que Allan Kardec falou. Espíritos do engano. Mas ele estava tão mansinho. Eu falei, mas é por isso mesmo, que era do engano. Se ele fosse verdadeiro, ele já derrubava tudo, quebrava a mesa, fazia um monte de coisa. Mas ele estava para enganar. Então ele foi desta forma. Então, meus irmãos, a verdadeira esperança do crente, ela traz paz. Aleluia. Ela não traz confusão. Foi isso que Paulo disse em Romanos capítulo 5 e o versículo 5. Olha o que diz o apóstolo do Senhor. Ele diz, ora, a esperança não confunde. A esperança não confunde. Você crê que Cristo voltará? Tem uns 4 que crê. Mas aos demais eu aviso, Ele voltará. Ele voltará. E essa esperança que você deve ter de que Ele voltará, não deve trazer confusão para você. Por quê? Por quê? Está escrito por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Quando eu olho para as nuvens do céu, eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele virá através delas. E quando eu olho e percebo que Ele virá através dessas nuvens, eu digo assim, Senhor, Tua fidelidade impede que o Senhor possa mentir. A Tua fidelidade, a Tua santidade impede que as Tuas promessas não sejam cumpridas. Ou seja, Jesus voltará rasgando os céus por estas nuvens, indicando o seu poder e sua glória, cheio de anjos ao seu redor, para buscar a sua igreja. Eu creio, Senhor, nesta promessa. Por quê? Porque eu não me confundo. O Espírito que o Senhor colocou dentro de mim, dentro da tua igreja, prova que o Senhor nos ama. Quem ama, não mente. As pessoas ficam falando, mas todo mundo fala que Jesus vai voltar, tem tanto tempo que está falando isso, ele nunca voltou. Você está achando isso ruim? Você queria que ele tivesse voltado? Se ele tivesse voltado, você estava no inferno agora. Ele está te dando uma oportunidade, diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, ora, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns digam que ele demora. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que nenhum de vocês se perca, mas que venha ao arrependimento. Você já se arrependeu? Você já se arrependeu até dessa pergunta tola que você fez? Você já se arrependeu dessa pergunta idiota que você fez? Que você colocou dizendo, tanto tempo falando que Jesus nunca veio. Você se arrependeu disso? De acordo com a Bíblia, o ímpio não tem paz. Isaías 48, 22 e 57, 21. Diz o meu Deus, os ímpios não têm paz. Os ímpios podem ter uns 5 minutos, uns 5 dias, ausência de problema. Pode ter ali uma ausência, porque na semana que vem já chega o problema de novo. Você sabe disso. Até para nós crentes chega. Esses dias eu estava pensando assim, cara, não tem um dia que amanhece, que a cabeça não fica, tem que resolver aquilo. Não tem um dia, por quê? Por quê? Podia ter um dia que amanhecer e falar assim, rapaz, olha, tem nada para resolver. Não tem um dia. Agora, é disso que depende a minha paz? Graças a Deus que não. A minha paz depende de uma pessoa e não da circunstância. Se essa pessoa está comigo, eu tenho paz. Jesus está comigo. Então o problema que está aqui e que eu tenho que resolver é problema. O problema é dele, não é problema? O problema é dele. Jesus está comigo. Eu tenho paz. Se eu for levado, como diz Paulo em Romanos 8,36, para o matadouro como uma ovelha, eu tenho que ir para o matadouro em paz. Porque Jesus está indo comigo. Eu não posso pensar na forca, eu não posso pensar na guilhotina, eu não posso pensar no fuzil, eu não posso pensar no tipo de morte que vão infligir a mim. Eu tenho que pensar quem é que está comigo. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Acabou. Tenho paz. Por isso que Jesus é chamado, Isaías 9,6, de príncipe da paz.
Os ímpios não têm isso, não, irmão. Sabe aquele grande filósofo existencialista, né? Jean-Paul Sartre, que ele falou? Ele falou que a vida nossa não tem sentido, ela é uma condenação. A vida é uma condenação a você ter que fazer as suas escolhas e assumir as consequências dela. Olha o que a filosofia existencialista ensina para a humanidade atualmente. E vem as universitárias, não sei o que, filosofia e não sei o que, fala essas bobagens. Fala, meu amigo, o teu diploma pode servir para este mundo, mas para Cristo, Ele queimará junto contigo no fogo do inferno, se você não se arrepender. Sabe por quê, irmãos? Porque ímpio realmente não tem esperança. Ímpio não tem paz. Somente o crente tem paz. Agora eu digo, voltando no 13 para você, eu digo o seguinte: se você é ignorante, você também não vai ter esperança, não. Você pode até ser crente, você pode até ser salvo, mas sua vida aqui na terra vai ser um tormento. Por que vai ser um tormento? Porque você não tem conhecimento da Escritura. O conhecimento da Escritura te traz tranquilidade, confiança, segurança, paz, alegria e esperança. Quanto mais você conhece da Bíblia, mais tranquilo você fica. Vocês viram o que aconteceu hoje na capital do país, né? Pois é. Você acha que aquilo me preocupa? Você acha que quem está lá me preocupa? No poder ou não sei aonde? Todos os poderes vêm e vão, menos o de Cristo. Somente o poder dele dura para sempre. E é sob o poder dele que eu vivo. Se Jesus no seu poder falar assim: eu quero que esta igreja missionária Volta de Cristo passe por uma tribulação violenta, todo mundo vai ser testado e peneirado aqui, eu vou soltar o diabo em cima de vocês. Se ele falar isso, quem vai aguentar? Segure nele, porque se ele falar e você confiar nele, ele te segura. Agora, se você vive ignorante, igual o versículo está falando, que nem um mundo que não tem esperança, na hora que Jesus avisar e falar assim: olha, a partir do mês que vem o cão está solto aí dentro, você não vai ficar, porque você não tem esperança, você vive como o mundo. Aprenda, deixe de ser ignorante, aprenda a Bíblia. O tema da nossa mensagem é este, é um apelo à aprendizagem. Quando você aprende a palavra de Deus, seus temores desaparecem. Você já morreu para o mundo? Amém? Amém. Então por que você tem medo de morrer? Quem está morto não tem medo de morrer, ué? O ímpio pode estar bem com todo mundo da sua família, do seu trabalho, dentre os amigos, até com o diabo, mas ele não está em paz com Deus, e é esse exatamente o seu grande problema. As pessoas têm medo do diabo, mas não temem a Deus. Ai, não fala no diabo, não. Eu vi uma pregação que o pastor só falava do diabo. Depende, se ele estiver exaltando o diabo, está errado. Mas se ele estiver mostrando para você quem é o diabo, ele está certo, porque ele está mostrando quem é seu inimigo, para você ficar esperto na hora de lutar contra ele. Agora a pessoa tem medo do diabo e não teme a Deus? Que história é essa? Quem é mais poderoso aí? O ímpio não tem esperança sobre a questão da morte, sabe por quê? Não é só porque ele não sabe nada a respeito, que ele é ignorante também, mas é porque nada de bom espera ele depois da morte. Ele já fica todo confuso a respeito do assunto da morte, porque ele é ignorante, mas a ignorância dele é maior ainda porque ele desconhece aquilo que aguarda ele para a eternidade. E quando o evangelista avisa ele sobre isso, ele usa a impiedade dele para descrer e ficar com raiva de quem está pregando ainda. Fala, cara, como é que você pode ficar com raiva de mim? Eu estou te avisando das coisas que te esperam. Você tinha que me abraçar e falar muito obrigado por ter falado a verdade para mim. E não só isso, não ficar só no abraço e agradecer, não. Mude de vida. Aproveite a palavra e mude a sua caminhada, mude a sua jornada, venha para Cristo, entregue-se ao Senhor, deixa que Ele seja o teu Senhor e torne-se um escravo, uma escrava dEle. É isso que vai resolver a tua vida. Não é só agradecer porque alguém pregou a verdade para você, ainda que tenha doído em você. Então foi por isso que Paulo escreveu, vou encerrar a palavra agora. Foi por isso que Paulo escreveu. Para quê?
para que os crentes não vivessem como os incrédulos. Como é ruim, né? Você viver uma expectativa desconhecida, mesmo sendo crente. Ai, o que acontece com quem morre? Ué, você não vem para a igreja, você não vem nas pregações, você não participa dos ensinos da igreja, você não conhece nada da Escritura, você quer ter que tipo de esperança, meu filho? Mas Deus quer que você saiba sobre as gloriosas coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diz no 10 bem assim: mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. As coisas gloriosas que nenhum ouvido lá fora ouviu, nenhum olho lá fora viu, nenhum coração do ímpio jamais subiu ao coração do ímpio, as coisas gloriosas que Deus tem preparado para você, porque Ele ama você. Eu pergunto para você: o Espírito já te revelou essas coisas? Ah, pastor, não revelou não, porque eu estava dormindo e não sonhei com nada que o Espírito me revelou. Então vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, que Ele revela tudinho ali. Ele revelou aos apóstolos. Graças a Deus os apóstolos escreveram. Está tudo aqui. O que os apóstolos escreveram, porque o Espírito revelou a eles. E agora revela a você por meio da palavra escrita. Se você é crente, Deus não quer que você viva angustiado. Este é o sentido da palavra triste aqui no grego, no verso 13. Entristecidos, quer dizer angustiado. Ou seja, Deus quer que você saiba o que aguarda todos aqueles que morreram na presença de Cristo. E tem isso ainda, tá? Tem isso. Paulo aqui está tratando de pessoas que morreram com Cristo, não é sem Cristo não, porque o destino de pessoas que morrem sem Cristo tem nada a ver com isso aqui que nós vamos estudar. O sentido que nós vamos estudar está relacionado somente para salvos, somente para pessoas crentes que morreram firmes em Cristo Jesus. É por isso que você vai ter consolo, porque um dia você sabe que verá essa pessoa novamente, viva eternamente. Isso vai consolar você e a todos os demais irmãos em Cristo, como também fará nascer a sua esperança, que talvez você nunca teve até hoje. Talvez você ficou assustado com algumas coisas que eu disse e até bravo. Só que eu peço uma coisa para você: crie esperança, mas só em Cristo. Fora dele são falsas promessas. Falsas promessas podem alegrar, porque você não sabe que elas são falsas. Você não sabe. Falsas promessas podem alegrar, mas depois você vai se frustrar. E eu não estou falando assim de promessa de namorado, para a esposa, que é um negócio. Minha esposa, quando a gente namorava, eu fiz um monte de promessas para ela, caiu no conto do vigário, do pastor, quer dizer. Do vigário não, mas do pastor ela caiu. Aí ficou acreditando que eu faria aquilo tudo. Mas não é porque eu estava mentindo. Não é porque eu estava mentindo aquilo lá que eu falei. Porque nós, seres humanos, não conseguimos sustentar nossa palavra. Mas Deus consegue. Deus, o Filho de Deus é chamado na Bíblia, sabe de quê? Em João 1, ele é chamado de palavra. Ele é chamado de palavra. Deus sustenta a sua palavra. Então não cria esperança fora de Cristo, não. É bobagem. Se você quiser conversar comigo depois a respeito, eu te provo que todas as religiões do mundo são erradas. Todas. E só o cristianismo é certo. Mas isso é se você quiser Cristo como a tua fonte de esperança. E no final você dizer assim: eu quero um relacionamento de senhor e escravo, onde eu serei o escravo e Jesus será o meu Senhor. Eu quero um relacionamento de filho para pai, onde Deus será meu pai e eu serei seu obediente filho. Se você de fato quiser isto, então essa esperança será gravada no seu coração e nunca mais vai sair. Nunca mais.
vai fazer mais ou menos uns 40, não sei, mas já perdi as contas. Uns 45, um negócio assim, anos que eu sou crente. Mais, acho que mais, um negócio assim. 45 anos de crente. Quando eu era ignorante, igual o texto fala, Deus já segurava a minha mão para eu não cair, para eu não ser igual aos ímpios. E aí, com o tempo, Ele foi me dando conhecimento da palavra, e cada vez mais que eu deixo de ser ignorante, que eu continuo ignorantão ainda, mas cada vez que eu vou deixando de ser ignorante, eu vou me firmando mais, eu vou ganhando mais concreto nos meus pés, sobre a minha firmeza em Cristo. É lógico que não depende só do conhecimento que você adquire, mas depende daquele que te segura. Quando eu não tinha conhecimento, Jesus me segurava. Hoje eu tenho conhecimento e ainda sou ignorante em muitas coisas, e Ele continua me segurando. Então, nesses 45 anos, eu nunca me desviei. Nunca olhei para esse mundo e falei assim, nossa, que mundo bom, Sebastião. Nunca. Nunca olhei para este mundo dizendo assim, nossa, que vontade de fazer o que esse povo faz. Primeiro eu olho, né? Deixa eu ver se o que eles fazem presta. Aí vejo um monte de coisa que eles fazem, no fim dá tudo errado, não vou não, eu fico aqui mesmo. Isso é só pelo sentido humano. Agora imagina por amor a Cristo. Por amor a Cristo você nem precisa olhar para o que eles fazem. Você olha para o mundo e pergunta, Cristo, tu ama ou tu odeia o mundo? E Cristo diz bem assim, em Tiago 4,4, adúltero, adúltera, você não sabe que aquele que ama o mundo é meu inimigo? Eu não amo o mundo. Se você ama o mundo, você é meu inimigo. Então eu digo para Jesus, então sou teu amigo e inimigo do mundo. Não interessa o que tem lá. Não interessa. Se Jesus não gosta, eu não gosto. Como diz o salmista, odeio aquilo que tu odeias. E eu amo aquilo que tu amas. Então não basta, não é só o problema com quem não tem esperança, tá? O problema também é com quem tem falsa esperança. Não sejam ignorantes, aprendam. E para aprender sobre isto, venham nos próximos domingos, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus nos abençoe.